Olá, meus amigos e irmãos, bom dia e a paz do Senhor. Aqui quem fala é o Renan. Eu sou dali da Assembleia de Deus, na rua Lúcio Flores, em Edson Passos, Mesquita, no Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui mais uma vez para estar trazendo um texto da Palavra do Senhor. Hoje eu vou estar fazendo assim uma mini pregação. Se não tanto tempo, eu acho que eu não vou chegar aos 30 minutos, né? Até porque eu estudei muitas coisas mesmo, só que só vou passar um pouquinho só do que eu estudei. E o texto que eu vou ler com os irmãos é um texto sobre o arrebatamento, a ressurreição dos mortos em Cristo e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tiver com sua Bíblia aí, eu te convido a abrir na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu vou do versículo 13 até o versículo 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 4, versículo 13 diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, eu vou estar trazendo um pequeno texto, uma pequena pregação sobre esse texto aqui de Paulo, de Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Então, meus amados irmãos, Paulo está escrevendo essa primeira carta à igreja de Tessalônica. E nós sabemos que Tessalônica ela era a capital da Macedônia, uma cidade grega. E nessa cidade grega, influenciada pela cultura grega, eles não acreditavam de forma nenhuma na ressurreição. Eles aqui não acreditavam de forma nenhuma nessa doutrina que nós professamos. Eles até acreditavam em uma coisa. Eles até acreditavam que a alma era imortal. Mas jamais eles acreditavam na ressurreição. Jamais eles acreditavam que o corpo pudesse ressuscitar. Então, para os gregos, o corpo ele era uma espécie de prisão da alma. E no entendimento dos gregos, a morte ela libertava a alma dessa prisão do corpo. Mas para eles pensarem em ressurreição seria algo incompreensível para eles. De forma alguma eles acreditavam nessa possibilidade. Então por isso os gregos eles eram desprovidos de esperança. Desprovidos de esperança. Para eles não havia sentido algum em falar sobre ressurreição. Não havia sentido algum em falar sobre a esperança depois da morte em ressurreição. E eles não tinham esperança. E quando alguém não tem esperança, o que marca essa pessoa é a tristeza. É a tristeza. É por isso que quando você vai ao funeral de alguém que não tem essa esperança em Cristo, você pode ver que há um grande desespero.
você pode ver que há um lamento profundo. Você pode ver que há um choro amargo. Você pode ver que há há um adeus e não um até logo. Estão entendendo? Então as pessoas, elas são marcadas por uma grande dor. As pessoas, elas são marcadas por uma grande incerteza. Então, aí Paulo vai trazer o versículo 13, que ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Estão entendendo? Paulo, então, ele escreve essa carta, esse texto, para retratar para nós que hoje proclamamos a ressurreição de Cristo, de que hoje anunciamos esse grande fato de que Jesus Cristo venceu a morte, que hoje anunciamos esse fato de que Jesus Cristo arrancou o agrilhão da morte, que hoje anunciamos esse grande fato de que ele matou a morte, ele quebrou a espinha da morte. Louvado seja Deus. E também anunciamos hoje que a morte não tem mais a última palavra. Então, Paulo, ele escreve essa carta, esse texto, para encorajar aqueles irmãos, aqueles crentes em Tessalônica, que estavam sendo influenciados por esse pensamento grego. Eu fico olhando aqui quando eu vejo esse texto, né? É muito curioso como a forma de pensar do mundo, ela pode influenciar a forma de pensar da igreja. A forma de pensar do mundo, ela pode influenciar a forma de pensar dos crentes. E alguns daqueles crentes ali em Tessalônica estavam vivendo assim, sem essa esperança em Cristo. Aí por isso Paulo escreve o versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, você precisa ter claro isso. A ressurreição de Jesus Cristo, ela tem implicações práticas para mim e para você hoje. O fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos gera dentro de mim e dentro de você uma viva esperança. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos com primícia dos que dormem. Louvado seja Deus. Então, estão entendendo? Então a ressurreição de Jesus Cristo, ela é a garantia de que nós também um dia iremos ressuscitar. Nós iremos ressuscitar também. Agora, quando será isso? No dia que Jesus Cristo vier buscar os salvos, os lavados e os remidos no sangue dele. Ele vai vir nos levar, né? Nos levar para ele mesmo. Assim como ele diz lá em João 14. Sim, no versículo 2 ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, ao versículo 13, e se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Estão entendendo? Para o arrebatamento, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esse dia vai chegar, nós seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, a ressurreição de Cristo, ela tem implicações práticas
para mim e para você hoje, aqui agora. Nós temos uma viva esperança dentro de nós. Nós não somos como aqueles que não têm ou que nunca teve esperança. Nós não podemos mais nos capitular à tristeza quando pensamos no futuro. Aí por isso Paulo ele traz o versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Infelizmente, nós vemos que muitas pessoas têm pensamento errôneo, que se ela morrer, ela acha que se morrer, acabou a história, fechou a cortina, não tem mais futuro, não tem mais amanhã, não tem eternidade, não tem mais nada, acabou. Infelizmente eles pensam assim. Por que muitas pessoas pensam dessa forma? Porque não têm esperança. Porque foram influenciados por esse pensamento. Assim como aqueles irmãos lá em Tessalônica também foram influenciados por esse pensamento grego. Mas nós não, nós temos uma viva esperança. Nós cremos que Jesus morreu e que ele ressuscitou e que ele vai vir buscar essa igreja e nós iremos ressuscitar. Claro, se nós já tivermos partidos para o Senhor, nós cremos que nós vamos ressuscitar. Agora, se nós não tiver partido ainda, tiver aqui na terra, nós cremos que ele vai ressuscitar os que morreram em Cristo, vai ressuscitar ele e vai nos arrebatar tudo junto para estarmos com ele para sempre. Amém? Então vamos continuar, já estou acabando já. Para um grego, a morte livrava a alma da prisão do corpo. Então, meus amados irmãos, os gregos que eram governados pelo dualismo, eles não aceitavam 3 doutrinas do cristianismo. Eles não aceitavam nem a criação, eles não aceitavam nem a encarnação e eles não aceitavam nem a ressurreição. A ressurreição, para eles, ressurreição era voltar esta alma liberta pela morte novamente para o corpo. E eles não entendiam isso. Então, o que estava acontecendo? Esse pensamento grego começou a influenciar as igrejas do primeiro século, sobretudo também na região da Grécia. E aí, quando morria alguém, quando morria uma pessoa crente, uma pessoa salva, eles não tinham esperança de que essa pessoa pudesse ressuscitar. Aí Paulo traz o versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, eles até acreditavam que Jesus morreu e ressuscitou, mas eles jamais acreditavam que algum outro crente que morresse, como por exemplo algum lá morresse, pudesse ressuscitar. Louvado seja Deus. Olha só, Paulo menciona aqui o resumo do credo apostólico. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15,
versículo 3, 4. Jesus, ele morreu. Ele morreu, como Paulo diz aqui. Mas também não só morreu, como ele ressuscitou. E Jesus, ele morreu, assim como aqueles irmãos de Tessalônica também morreram. Mas o apóstolo Paulo está querendo dizer para eles, e já está dizendo, que o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também ressuscitará aqueles irmãos em Cristo que morreram. Louvado seja Deus! Também ressuscitará aqueles irmãos em Cristo. Então, meus amados irmãos, eu vou ficar por aqui mesmo. Não vou me estender muito não, porque ainda tem algumas coisas que eu estudei, só do versículo 13. Só do versículo 13 eu estudei muita coisa, e dos outros eu também estudei muita coisa, só que eu não vou dar continuidade não, porque o celular meu está sem memória também. Se eu não parar o vídeo agora, daqui a pouco o próprio celular vai parar e vai interromper o vídeo, e aí vai ficar meio estranho. Então eu estudei muita coisa a respeito desse texto. Eu estou estudando o versículo 14. O versículo 14 eu já estudei bastante. Agora estou começando a estudar o versículo 15. E se eu falar tudo que eu estudei aqui, vai passar dos 40 minutos. Então eu não quero que passe tanto tempo assim não. Mas eu espero que vocês tenham gostado da palavra. Que você deixe o seu like aí. Compartilhe o vídeo, que vai estar me ajudando muito. Então continue orando por mim, vocês aí, para que Deus possa me dar graça, sabedoria, entendimento da palavra dele, para sempre estar trazendo algo novo de Deus para os irmãos. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor. Deus é fiel.